No final do ano passado, o Corinthians passou pelo seu período de eleições, e se tem algo que eu posso comentar sobre isso, é que simplesmente foi um período bem complicado, e podemos dizer que até um pouco vergonhoso em alguns momentos, já que ambos os candidatos demonstraram todas as suas incompetências para o cargo de presidente do clube. Mas, ao final das eleições, Augusto Melo venceu, desbancando a antiga gestão que já durava 16 anos. E vamos concordar o seguinte, nesse período essa gestão já tinha feito muita cagada comandando o clube paulista, mas no início de 2024, com menos de um mês após assumir o cargo, já podemos ver muitos erros da atual gestão. Mas será que tá tudo perdido mesmo? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Mas antes de irmos ao tema central do vídeo, por favor, quem puder deixar o like, compartilhar esse vídeo no grupão do Zap, zoar aquele amigo corintiano e comentar o que acha da gestão do Corinthians, eu ficaria extremamente grato, porque isso ajudaria muito o meu canal a ter mais engajamento e chegar a mais pessoas, o que me motivaria cada vez mais a gravar vídeos pra vocês, beleza? Deixar o like, compartilhar e comentar, então a gente pode seguir em frente. Mas, pra começar, eu acho interessante deixar claro que nesse vídeo eu vou criticar bastante a atual gestão do Corinthians. E não é por achar a gestão antiga maravilhosa ou qualquer coisa nesse sentido. Até porque, se esse time vem passando por bons momentos sem ganhar nada e mal conseguir disputar frente a frente com outros times nos grandes campeonatos, é muito pela péssima gestão do Duílio e companhia. Dito isso, é impressionante pensar que um presidente que assumiu o clube no dia 2 de janeiro consegue acumular tantas falhas em tão pouco tempo. Claro, ele teve boas decisões também nesse início de jornada, mas os erros que ele e sua gestão cometeram e as polêmicas que já apareceram logo de cara já podem vir a ser um indicativo do que talvez essa gestão precise melhorar e muito em alguns sentidos. Para eu não trucidar o Augusto durante o vídeo todo, eu acho importante citar algumas coisas que ele fez que eu acho que foram boas ou no mínimo interessantes para o clube, como a contratação de alguns jogadores que podem ajudar e muito esse elenco, como Ranieri, Félix Torres, Gustavo Henrique e Diego Palácios. Assim, claro que não são os melhores caras possíveis para jogar no Corinthians, mas dentro do que se podia fazer e comparando com alguns nomes do ano passado, eu acho que podemos dizer que tivemos uma boa evolução. Junto disso, tivemos também o novo patrocinador do Corinthians, a VideBet, sendo esse o maior acordo de patrocínio da história do futebol brasileiro, recebendo 370 milhões de reais por temporada. E como eu disse, claro que isso tudo foi muito bom para o clube, mas dentro dessas próprias coisas boas, tivemos polêmicas, mal entendidos e até amadorismo por parte da diretoria. Por volta do dia 10 de janeiro de 2024, 8 dias após a nova diretoria assumir o cargo, foi realizada uma vistoria na sala da presidência e na sala de reuniões do Corinthians. E nessa vistoria foram encontradas algumas escutas e câmeras escondidas com o intuito de, obviamente, espionar e vazar informações do clube. Até o momento da elaboração desse vídeo, não foram encontrados os responsáveis por isso, mas ambas as diretorias se pronunciaram. E no pronunciamento do Duílio, ele disse que não sabia da existência desses equipamentos. Maluco, quando eu li sobre o assunto na época eu achei super bizarro, já que, né, espionagem, mas incrivelmente tivemos tantas outras polêmicas dentro do Corinthians que isso acabou sendo esquecido de forma até que bem rápida. Pulando mais à frente na linha do tempo, eu quero falar separadamente de dois casos, um que já foi resolvido e foi herdado da diretoria passada e outro que foi inteiramente dessa direção e que aparentemente está sendo resolvido nesse exato momento, dia 27/1, data da gravação desse vídeo. Os casos em questão são de Matias Rojas e Rodrigo Garro. Começando por um problema herdado, Matias Rojas em dezembro de 2023 cobrou o Corinthians e cogitou entrar com um pedido na FIFA para romper o contrato com o clube devido à falta de pagamento de direitos de imagem do jogador, com o valor estipulado de 5 milhões de reais que estavam atrasados, 5 milhões. Porém, dívidas por direito de imagem dentro do Corinthians não é algo exclusivo de Rojas, e muito menos uma questão recente. Na realidade, existem jogadores que já saíram do clube, ficaram jogando durante anos em outros clubes, se aposentaram e ainda assim esperam até hoje para receber os seus direitos. Mas, mesmo sendo um problema grande, podendo afetar de forma gigantesca o clube paulista, aparentemente, Augusto Melo e os outros membros da diretoria conseguiram contornar a situação, procurando o staff do jogador e conseguindo entrar em acordo. Isso é uma situação tanto quanto diferente do que ocorreu com Rodrigo Garro. Segundo o que foi noticiado, o clube alvinegro teria contratado o meia por 6 milhões de dólares, tendo que pagar uma parcela de 4 milhões de dólares e o restante no meio do ano. Nesse período, o Garro já estava no CT do Corinthians, já estava treinando com o elenco e teria participado dos jogos da pré-temporada com o clube, tendo como indicativo de que ele estaria presente já nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. Porém,
não foi isso que aconteceu, já que o clube argentino não teria enviado a documentação do jogador para assim ele ser colocado no bid e ser inscrito nos campeonatos. E isso ocorreu devido à falta de pagamento do clube paulista, segundo o próprio presidente do clube argentino. E para mim, o mais bizarro dessa história é o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, dizer em entrevista que não sabe se o jogador foi pago ou não, que isso era responsabilidade do departamento financeiro e que ele não tinha conhecimento sobre. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas o diretor de futebol é responsável por tudo que envolve o futebol do clube. Tudo! Por isso o nome diretor de futebol. E esse cara me diz que não sabe se a transferência do jogador foi paga ou não. Isso é no mínimo, o auge da incompetência. Como eu disse, no mínimo. Mas voltando, a intenção do Corinthians era já utilizar o atleta no jogo contra o Ituano, mas acabou não conseguindo fazer o pagamento a tempo. Olha que maravilha! E quando esse pagamento foi feito, o presidente do Talleres disse que ainda faltavam $670 mil. Versão essa que é discutível devido às cláusulas do contrato, mas ainda uma questão bem zoada para se dizer o mínimo. Essa situação ainda está sendo resolvida, com inclusive um pedido de liberação feito pelo time brasileiro pela FIFA, mas ainda não tem nenhum resultado até o momento da gravação do vídeo. Mas se acalmem, esse ainda não vai ser o maior problema ou vergonha em relação a reforços ou saídas que essa diretoria vai enfrentar. Mas isso eu falo mais à frente no vídeo. Outro momento bem complicado, por assim dizer, dessa diretoria foi o momento do anúncio do novo patrocinador do clube. E por mais que se pense que todo anúncio de novo patrocinador é algo calmo e positivo, especialmente quando se é o maior patrocínio da história do futebol brasileiro, tudo pode acontecer quando o seu presidente se confunde entre milhões de aspas. No dia do anúncio do novo patrocinador, Augusto disse que existia uma multa de R$20 milhões por rompimento de contrato com a Pixbet, e que fora os 360 milhões que o clube iria receber do novo patrocínio, a VaidBet ainda iria arcar com a multa rescisória da antiga patrocinadora. Porém, alguns dias depois, algumas conversas saíram dizendo que quem teria que arcar com os custos do rompimento de contrato seriam o clube paulista. E quando o GE entrou em contato com a assessoria do presidente a fim de entender melhor essa história, a resposta que obtiveram foi: ele, Augusto Melo, se confundiu. No caso, ele teria se confundido na entrevista coletiva e quem pagaria o valor da rescisão seria o Corinthians. Foi basicamente isso que a assessoria do Augusto Melo disse. Após isso, o Corinthians postou uma nota sobre o assunto, afirmando que ninguém teria dito nada sobre Augusto ter se confundido. E algumas horas depois, o GE voltou a afirmar que foi exatamente isso que teria tido como resposta. E cara, eu não sei vocês, mas depois dessa confusão, eu acredito bem mais na palavra do GE do que na nota do Corinthians, já que o GE não mancharia sua reputação inventando esse tipo de coisa. Não teria nem por que eles inventarem esse tipo de notícia. Outro fator que faz acreditar mais no GE sobre o fato de ter obtido essa resposta é que depois do título da Copinha, o presidente se manifestou sobre o assunto da multa e disse que a multa seria paga sim pela VaidBet, mas que existia um adiantamento feito pela gestão anterior no valor de R$20 milhões e que seria esse o valor que o clube teria que arcar com a antiga patrocinadora. E aí eu te pergunto, por que isso não foi esclarecido de uma forma mais rápida, para que mal entendidos assim não acontecessem? Por que no dia do anúncio isso não foi explicado? Por que na hora que ele falou que eles iam romper com a Pixbet, ele não explicou? Tem uma multa rescisória aqui, os caras vão pagar, e tem o valor que a gente pegou emprestado, e isso a gente tem que arcar. Porque, vamos lá, deixar o assunto do jeito que foi deixado fez com que os torcedores, jornalistas ou qualquer outro que acompanha o Corinthians pense: ah, o Corinthians não deve nada pra Pixbet, já que o patrocinador vai pagar a multa. Podemos ficar tranquilo quanto a isso. Sendo que não, ainda tinha uma outra questão a se preocupar. Mas, em meio a todo esse caos, foi a vez do técnico do clube trazer mais um princípio de incêndio para o Corinthians. Após o jogo contra o Ituano e uma vitória por 1-0, Mano Menezes foi à coletiva de imprensa e, dentre uma das respostas, fez uma crítica a Ranieri. A crítica em questão foi de um lance onde Ranieri tenta um chute de muito longe e acaba isolando a bola. E na entrevista, o Mano diz o seguinte: uma bola no gol nesse primeiro tempo, a gente desperdiçou algumas bolas que eu acho que poderíamos ter criado um pouquinho melhor. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranieri, porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. E uma outra saída de bola que era
Após essa resposta, o Cuiabá fez uma nota repudiando totalmente as falas do técnico do clube paulista, dizendo que é inadmissível um treinador falar de forma preconceituosa do time auriverde e que Mano não tem conhecimento do mercado nacional. E assim, por mais que pareça meio bobo para algumas pessoas, no momento em que o clube tá tendo um desempenho não lá muito bom e passando pelos problemas que eu já citei e que eu ainda vou citar, foi algo que repercutiu bastante, até porque era algo extremamente evitável pela parte do treinador. Agora vamos ao ponto que mais demonstra o amadorismo e até certa inoperância dessa diretoria: o anúncio de reforços que não vieram. E provavelmente vocês sabem do que eu tô falando. Depois da diretoria alvinegra sonhar e prometer Gabigol pra torcida corintiana, eles acabaram por tentar alguém com só um pouquinho menos de renome e valor de mercado: o lateral direito Mateuzinho. Com os avanços das negociações, foi autorizada a viagem de Mateuzinho para São Paulo, para assim realizar exames médicos e finalizar o negócio. Porém, mesmo depois de um treino aberto do jogador com o elenco do Corinthians, o negócio foi cancelado devido a um desentendimento quanto a 3 cláusulas do contrato, sendo essas: 1. A taxa de vitrine, onde o Flamengo não queria pagar e o Corinthians propôs 20%. 2. O valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros. E 3. A cláusula de retorno imediato. Mas assim, o mais vergonhoso, pelo menos pra mim, é que o Augusto Melo foi no programa do Jogo Aberto e disse com todas as letras: Mateuzinho já está contratado. E assim, eu vou te contar que ele não tá não. É uma situação de tanto amadorismo, tanta incompetência, que chega a ser cômico o negócio. Pensa, você deixa o negócio encaminhado e antes de se concretizar, antes dos detalhes finais serem acertadinhos, antes do cara assinar o contrato, você manda trazer o jogador, manda o cara treinar junto com o elenco e ainda faz a porcaria de um treino aberto. Basicamente apresenta o cara como um reforço confirmado, sendo que tipo assim, não tem contrato assinado. Que tipo de gestão é essa, velho? Sem falar, claro, no caso do Veríssimo, onde o clube já tinha se programado para contar com o cara, tinha inscrito ele nos campeonatos e sem mais nem menos o cara vai pro Qatar e deixa o clube chupando o dedo. É algo bizarro, a ponto da torcida tá começando a se irritar com a diretoria devido a esse tipo de erro, esse tipo de incompetência. E eu volto a repetir que ainda não deu um mês que esses caras assumiram a gestão do clube. É doido pensar que não faz nem um mês e tudo isso já aconteceu. E cara, eu vou dizer que o Corinthians tá passando por esse tipo de situação não só pela incompetência, mas também devido ao desespero. O desespero de ver que o seu elenco é muito abaixo do que esperado para pelo menos se manter competitivo, tendo seu principal atacante, Yuri Alberto, em uma fase mais do que tenebrosa. Sério, os torcedores do Corinthians já não tem mais paciência com o cara, a Fiel já não aguenta mais ouvir o nome dele. E essa não é a única posição que se tem carência no time. A lateral direita, um zagueiro reserva, as duas pontas, todas são posições com extrema dificuldade hoje no clube paulista, com até mesmo o Cássio, um dos maiores ídolos do clube, dizendo que o elenco hoje não chega perto de ser competitivo. E sabe o que é pior? Ele tá certo, ele tá muito mais do que certo. Quando a gente para pra analisar, o time do Corinthians não é de todo ruim, mas principalmente no ataque se necessita de bons reforços, nomes que farão a diferença quando o time estiver nas fases mais importantes da temporada. Quando um jogador como o Cássio faz esse apelo em uma entrevista, é porque ele vê que as coisas estão indo para um lado que talvez seja impossível de reverter durante a temporada, já que se essas mudanças e melhorias não vierem agora, talvez o Corinthians não tenha mais o que disputar até a próxima janela de transferências. Cara, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Corinthians acabou de perder pro São Bernardo no Paulista. Isso é bizarro, o clube tá passando vexame, e se a diretoria não mudar, não melhorar agora, ele vai perder a temporada inteira com risco de rebaixamento. E isso, para um clube do tamanho do Corinthians, é algo inimaginável. E sendo honesto, essa nova gestão tem pouquíssimo tempo trabalhando, mas se a mudança de mentalidade e as melhorias não vierem logo, talvez seja muito difícil de salvar essa temporada. Mas e aí, qual é a sua opinião quanto à gestão do Augusto Melo? Você acredita que essa é uma boa gestão? Ou acha eles incompetentes demais e querem eles longe do timão? Comentem aqui embaixo, valeu? Para quem curtiu o vídeo, por favor se inscreve e deixa o like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos e melhorar cada vez mais a qualidade aqui pro canal. E claro, faz você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Dito tudo isso, muito obrigado por terem visto até aqui, um grande abraço a todos, tudo de bom e até mais.